incumprir as determinações da legislação eleitoral, se afastou do programa, então, que usualmente fazia nessa emissora. Ok. Sejam bem-vindos, então, ao Manhã Show, né? O primeiro agora com o Dr. Sérgio Bastos. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre vários assuntos. Muitas perguntas foram enviadas, né, para a Band FM durante essa semana, para o prefeito de Mococa, mas é claro, ele não pode mais responder, mas vocês vão tirar e esclarecer essas dúvidas de toda a população. Vamos então à primeira pergunta, que é claro, de todos os mocoquenses, sobre os casos de Covid-19 no município de Mococa. Qual que é a situação? É tranquila? É preocupante? A gente vê que aumentaram os casos, né? Novos casos confirmados foram aí, né, confirmados, novos casos nas últimas semanas, nos últimos dias, mas também muitas pessoas foram curadas. Então eu gostaria que a Jéssica Lorena esclarecesse pra gente os números atuais de Covid-19 em Mococa e se a situação em Mococa é preocupante ou não. Certo. Patrícia, essa mesmo, muitas dúvidas que nós temos no departamento de comunicação, né? Nós soltamos o boletim e muitas pessoas perguntam, mas ontem tinha 50 curados, hoje já tem 60, por que aumenta os curados assim? Né? Eu quero esclarecer. Existe muitas pessoas que são assintomáticas. O que é o assintomático? Aquele que está com vírus, mas não apresenta sintomas. Então, existem muitas pessoas que vão até os laboratórios particulares, fazem o exame, né? Aquele exame onde mostra que a pessoa já teve o vírus e já foi curada. Então, o laboratório, todos os laboratórios de Mococa, particulares ou não, eles têm a obrigação de enviar a notificação para o Departamento de Saúde, para a Vigilância Epidemiológica. Então, chega muitos casos assim na Vigilância Epidemiológica. Pessoas que fizeram o exame particular, que deu positivo, mas que já foi curada. Às vezes a pessoa já teve o vírus há 1 mês atrás, há 2 meses atrás. São pessoas que não transmitem mais, entendeu? São pessoas que já estão imunizadas. Então acontece muito isso. Aí ela vai para os recuperados, certo? Então por isso que os recuperados é algo bem crescente. Muitas pessoas, elas veem os números lá, hoje tá 122, ontem, né, foi o boletim, hoje ainda nós não temos, nós atualizamos o boletim agora. A nova diretora do Departamento de Saúde, né, ela foi uma medida assim que ela entrou no departamento, que nós ficamos muito contentes, o departamento de comunicação, que o boletim seria diário e seria assim por volta da hora do almoço, né, assim entre 1, 2 horas da tarde, após o almoço. Então então agora é diário, então ainda nós não temos, mas os números de ontem, né, são 122 casos, e aí as pessoas perguntam, nossa, tá aumentando cada vez mais. Não que as pessoas devam relaxar a quarentena, mas são números bons, porque o número de recuperados é maior, né? Hoje nós temos apenas 23 pessoas doentes em casa. São pessoas que estão com a doença e estão apresentando sintomas leves, né? E nós temos uma pessoa na enfermaria, que é aquela pessoa que está precisando de um pouco mais, né? Um pouco mais, assim, de assistência médica. Então, ela está internada. Então, nós temos uma pessoa internada na enfermaria, confirmada, e 23 pessoas doentes em casa, né? Jéssica, tem alguém na UTI nesse momento? Existe uma pessoa na UTI, tá? Mas ela não é confirmada, ela é suspeito ainda, tá? Ela está precisando, mas ela está entubada, ela está mal, ela está precisando um pouco mais de assistência médica, tá? E por isso ela está internada na UTI. Mas ainda não é confirmado, ainda é um caso suspeito, tá? Ok. Tem pessoas esperando, aguardando o resultado? Tem algumas caso sim. Suspeito? Eu não me lembro agora da quantidade, mas eu penso que é por volta de 20 também. E existe muito isso, sabe, Patrícia? A pessoa... Por que também o número de suspeitos é grande? Às vezes a pessoa, nossa, tem 20 pessoas suspeitas, aí as pessoas ficam assustadas. Por que esse número é grande? Porque as pessoas estão com medo. Então, vamos supor, eu tô lá na minha casa, eu apresento um sintoma de gripe, resfriado, eu já fico com medo da doença e eu já vou notificar a vigilância epidemiológica. Então,
Então, todas as pessoas com síndrome gripal, elas são notificadas. Então, elas são casos suspeitos. Pode ser que faça exame nessa pessoa e pode ser que não. Pode ser que essa pessoa é mandada fazer o isolamento em casa e ela sara daqui 2, 3 dias ao decorrer assim mesmo, porque é uma gripe mesmo, e ela avisa a vigilância epidemiológica. Olha, doutora Joana, eu estive aí, fui notificado, mas eu já estou bem, já sarou, já melhorei. Então, existem esses casos também, entendeu? Por isso que os casos de pessoas notificadas e pessoas suspeitas também é grande. O boletim, ele fica com aqueles números enormes, né? Porque as pessoas, elas têm um pouco de receio e procuram a vigilância, notificam. E é para isso mesmo que a vigilância epidemiológica está lá, para atender as pessoas, né, para orientar, as pessoas têm medo, é uma doença nova, né, poucas pessoas conhecem, até mesmo os especialistas, cientistas estão se inteirando dessa doença, né? E lembrando, Patrícia, tá, que nós temos o Centro de Atendimento ao Coronavírus, que é na Rua Alexandre Cunali, ali do lado da maternidade, raio-x. E ali onde era o plano de saúde. O plano de saúde da Santa Casa, sim, é ali, tá? Então, lembrando, as pessoas, ali é para atender as pessoas com síndrome gripal, para evitar de essas pessoas que podem estar contaminadas irem às outras unidades e contaminarem as outras pessoas que estão com outras doenças corriqueiras, né? Sim. Então, ali o Centro do Coronavírus está aberto das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, disponível, com profissionais treinados para atender esse tipo de pessoa, tá bom? Sim. E quando não fora desse horário, também temos o UPA, que também está disponível para atender as pessoas, tá? Ok, Jéssica, muito obrigada pela resposta. E agora, é claro, a gente vai falar sobre um assunto que virou preocupação ontem, né, nesta segunda-feira em Mococa, que foi o vídeo divulgado no canal de Drauzio Varela, né, e esse vídeo foi divulgado ontem, então as pessoas tiveram acesso ontem. Então, onde a doutora Maria Elisa aparece, falando dos casos, né, e tudo mais, e durante a fala dela, ela diz que só tem apenas 3 leitos disponíveis aí para atendimento, né? Sim. Mocoquense. E aí surgiu toda uma preocupação da população. Esse vídeo foi divulgado, né, nas redes sociais. E aí a Rosa, aqui do Chico Piscina, está perguntando o seguinte: bom dia, meu nome é Rosa do Chico Piscina. Eu queria saber sobre o vídeo que começou a ser divulgado e compartilhado ontem por todos os mocoquenses. Ficamos assustados com as informações da médica no vídeo. Gostaríamos que fosse esclarecido isso. Se esse vídeo é atual ou não, se é verdade o que foi falado. Então, essa é a pergunta da Rosa e de todos os mocoquenses. Se esse vídeo é atual ou não, se é verdade. Gostaria que você respondesse para a gente, Patrícia, assim, na visão do Departamento de Comunicação, a toda a Prefeitura, nós vimos esse vídeo e nós nos preocupamos muito por conta da reação da população. Foi um vídeo, assim, muito bem elaborado, muito bem editado, filmado, né? A doutora Maria Elisa, né, mostrando o trabalho dela, todo um trabalho sério dentro da Santa Casa, com os pacientes de coronavírus, né? Você vê toda a equipe ali empenhada em tratar, cuidar das pessoas do coronavírus, mas foi um vídeo, assim, que preocupou muito a população, porque esse vídeo, ele foi gravado, eu não me lembro a data, mas há cerca de 1 mês atrás. Foi quando realmente a UTI ela ficou com os 3 leitos ocupados, né? Vocês podem até se lembrar que nós divulgamos que nós não íamos passar para a fase 2 por conta disso. Só que esses leitos, eles ficaram ocupados, se eu não me engano, cerca de 2, 3 dias 100% ocupados. Logo, eles já foram desocupados. E hoje nós já sabemos que a nossa realidade é outra. Hoje nós já temos 12 leitos de UTI disponíveis com respiradores de altíssimo padrão dentro da Santa Casa, né? Estão todos vazios, né? Estão praticamente vazios. É o que eu disse para você. Temos apenas uma pessoa na UTI, que é uma pessoa suspeita. Então esse vídeo preocupou a população e nós também, né? Nós ficamos assim, como eu disse, não vou
deixar aqui o mérito. O vídeo foi um vídeo muito, assim, bem elaborado, bem gravado. Gostaria também de parabenizar a doutora Maria Elisa, né? Isso, eu quero parabenizá-la também, assim, dela mostrar um pouquinho do trabalho que ela vem fazendo, um trabalho, como eu disse, seríssimo com os pacientes, um trabalho muito humano com os pacientes de Covid. Como eu disse no começo, as pessoas estão assustadas. Então, às vezes você até não está assintomática, mas está com o vírus, então você está assustada. Você quer uma palavra acolhedora, você quer um respaldo da parte médica, dos profissionais de saúde. Então, o vídeo mostra todo esse comprometimento humano, tanto dos enfermeiros, quanto da equipe, quanto das médicas, da doutora Maria Elisa e toda a equipe do hospital, né? Mas foi um vídeo, assim, que preocupou muito as pessoas. Eu achei, assim, que foi, né, poderia e causou dúvida, né? Mas espera aí, foi divulgado 12 leitos, mais 3. Então, eu quero deixar bem claro que esse vídeo foi um vídeo que foi gravado há algum tempo, né? Porque todo mundo sabe que edição, né? Nós que somos da comunicação, né, Patrícia? A gente sabe que demora mesmo. É todo um trabalho minucioso. Normalmente os vídeos mesmo do canal de Drauzio Varela, ele demora um tempo para ser postado. Então, foi o que aconteceu. Foi uma infeliz, colocado ontem, né? Foi uma infeliz confusão, né? Foi colocado ontem e aí as pessoas ficaram apavoradíssimas e não entendendo nada. Como assim estamos com 3 leitos vagos, ocupados, né? Desculpa. Deixar aqui também nossos sentimentos à família também, porque lá aparece, né, e aparece a mulher que faleceu de coronavírus, né, em Mococa, e toda a família também ficou chateada com a postagem do vídeo e postou nas redes sociais. A gente deixa aqui os nossos sentimentos também, porque é uma situação complicada, né? Eu quero desejar todo o departamento de comunicação da prefeitura os meus sentimentos mesmo, porque é muito triste, né? Perder um ente querido já é muito triste. Imagina perder um ente querido nesta ocasião, e ter que reviver isso, né, através do vídeo. É muito difícil. Tá, mas entendemos também o trabalho, mas também entendemos o trabalho da população, não, dos jornalistas, né, que fizeram também, que infelizmente isso acontece também no trabalho jornalístico. Né? Acabou demorando um pouco para publicar o vídeo e publicou assim numa hora que assustou muito a população. Então é isso. Muito obrigada, Jéssica, pela resposta. Agora eu vou falar com o Dr. Sérgio Bastos, né? Mais uma pergunta do Covid-19, dúvidas da população mocoquense. O Geraldo, da Vila Santa Rosa, mandou a seguinte pergunta. Ontem saiu o decreto do governador do estado que vai multar em R$500 pessoas que não usarem máscaras em lugares públicos e em 5 mil os estabelecimentos que também descumprirem essa regra. No decreto diz que deve começar a fiscalização dia 1º de julho e que a vigilância sanitária de cada município deve fiscalizar e multar. Quero saber se em Mococa isso vai acontecer, porque até agora não vi tanta fiscalização no município quando se trata de decretos para diminuir os casos de coronavírus. Então, doutor Sérgio Bastos, essa é a pergunta do Geraldo, da Vila Santa Rosa. Geraldo, a situação é a seguinte: uma norma estadual, ela é hierarquicamente superior à norma municipal, qualquer norma municipal. E há uma obrigação do município de cumprir essa norma, sob pena de sofrer sanções. A Prefeitura de Mococa vai fazer cumprir esta norma, que prevê aplicação de pena de multa. Há condutas individuais e há também fatos que ocorrerem em estabelecimentos comerciais. Mas tudo dentro, com cautela, dentro de um limite, para que também não haja uma exploração indevida dessa situação. O momento que nós vivemos é um momento de total anormalidade. As pessoas estão inseguras, algumas temem que a ausência de máscaras possa dar causa a um aumento astronômico do número de pessoas infectadas. E outras acham que é uma perda da sua liberdade própria, que existe dentro de cada um. Mas a Prefeitura, então, está circunscrita a isso. Ela recebeu a norma, ela tem que fazer cumprir. Os nossos agentes são agentes que nós temos em nossos quadros. É evidente que uma cidade como Mococa, com aproximadamente 70 mil habitantes, com um quadro reduzidíssimo de fiscais e de guardas municipais, ela não poderá estar a cada esquina, em cada praça pública, em cada local, para autuar eventuais infratores, né? Mas a ordem do senhor prefeito é no sentido de que se cumpra a lei, porque é a sua obrigação.
Tá? Ô, Quem Patrícia. vai multar, gente? Será a polícia? Será a guarda? Será a vigilância sanitária? Como que fica? Essa também é a grande dúvida da população, já que é um decreto estadual. Veja bem, nós não fomos ainda informados pela Polícia Militar, que é um órgão estatal, qual foi a orientação que ela recebeu. Porque ela fica circunscrita também ao cumprimento desta norma. Sim. O senhor prefeito municipal, local, como eu disse, ele tem por obrigação fazer cumprir. Quais os segmentos que ele possui? Mais especificamente, guarda municipal. Então, dentro desta linha, é que a medida vai ser adotada. Então, essa lei deverá ser cumprida em Mococa, porque vai funcionar, então, aqui também. É uma obrigação legal. Ok? Então, Patrícia, essa é a pergunta. eu queria também deixar bem claro, porque eu, doutor Sérgio, né, o prefeito também constantemente, nós viemos aqui na rádio falar com a população, a gente tenta falar, dar palavras positivas para a população. Mas não é que eu, nem o doutor Sérgio, nem o prefeito, nem toda a prefeitura, a gente quer que as pessoas relaxem, como eu disse, na quarentena. É necessário sim usar máscara, é necessário sim se cuidar, lavar as mãos, evitar aglomeração, evitar sair de casa só quando necessário. Mas é o que eu te disse, tem tanta gente hoje a gente liga a televisão, a gente só ouve notícias ruins, né? Então nós aqui hoje, nós estamos passando um pouco de conforto para as pessoas. Quando eu digo aqui dos casos, não é que as pessoas devem relaxar a quarentena, como eu estou dizendo. Mas a né? situação em Mococa, então, está tranquila Mas atualmente. a situação em Mococa, sim, as pessoas não devem ficar tão apavoradas, é isso que eu quero dizer. Tá bom? Ok. Lembrando aqui para quem está ouvindo a Rádio Band FM no momento, por força da legislação eleitoral que proíbe a participação de eventuais candidatos às futuras eleições, tá? Em programas de rádio, toda a mídia, a partir de agora, nossa emissora passará a entrevistar outros nomes responsáveis pelo serviço da Prefeitura Municipal, tá, gente? Então, Café com o Prefeito, nós interrompemos hoje, né? A gente não consegue continuar mais com o prefeito de Mococa, né? Então, a partir de agora aí, outros nomes responsáveis pelo serviço da Prefeitura Municipal estarão aqui toda terça-feira para esclarecer as dúvidas da população mocoquense. Isso mesmo, Patrícia. A gente vai tentar trazer cada terça-feira um assessor, né, um diretor da saúde, da agricultura, da educação, né, do esporte, da cultura, para falar um pouquinho para as pessoas conhecerem o trabalho dos demais departamentos. Ok, a gente continua aqui com as nossas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Leonardo Gonçalves, do Jardim Planalto Verde, e da Michele também, assim como outras que chegaram pra gente durante essa semana, gente. Eles querem saber o seguinte, doutor, sobre a fiscalização da aglomeração de pessoas em Mococa. Tá? Eles estão dizendo que tem muitas pessoas aglomeradas, tem muitas festas nas praças, e tem um áudio aqui. A Michele da Mococa, ela disse o seguinte: domingo passei perto da Praça da Cidadania, estava lotada. Achei até que estivesse tendo algum show de tanta gente. Gostaria de saber por que não tem intervenção de polícia no local e de fiscais. E aí, também o Leonardo Gonçalves, ele mandou o seguinte áudio, que eu vou colocar pra gente, tá? Eu gostaria de saber do atual prefeito qual a posição dele com relação às aglomerações que acontecem nas praças da cidade aos finais de semana e feriados. Com os casos de Covid aumentando, as aglomerações não têm diminuído e a tendência é só piorar. Eu gostaria de saber qual é o posicionamento dele, se ele tem algum plano para mudar essa situação. Então, gente, essa é a pergunta, né, do Leonardo Gonçalves, do Jardim Planalto Verde. Ele que fez a pergunta achando, né, que o prefeito estaria aqui hoje, mas o doutor Sérgio Bastos vai responder para ele essa pergunta. Doutor, eles dizem que não está havendo a intervenção da polícia, né, e nem a fiscalização correta. Está tendo muita aglomeração, principalmente nas praças, né, da nossa cidade. Veja bem, é uma matéria polêmica. Primeiro, vamos partir para um princípio básico que é constitucional, que está na nossa Constituição Federal. O direito de ir e vir é do cidadão. Então, a nível de análise de legislação, proibir-se que uma pessoa fique em determinado local, vá até uma praça, ali permaneça, converse com alguém, é praticamente impossível a existir uma medida contrária, porque estaríamos contrariando a Constituição Federal. O que se proíbe, na verdade, até por normas que foram criadas nesse momento de pandemia,
são as aglomerações, a reunião de pessoas. E isso, então, deve atuar a prefeitura, deve atuar o Estado. O policiamento preventivo de rua é uma competência da Polícia Militar. Então, nós estamos mantendo contato no sentido de que eles colaborem, avisando as pessoas. Até porque tem que haver esta consciência. A consciência tem que ser coletiva. Que quanto nós mais pudermos evitar a doença, será melhor para a gente mesmo. Não é em função de terceiros. Agora, o que acontece inúmeras vezes? Essas pessoas desacreditam na doença e, em busca da liberdade, saem e vão para as praças públicas. A prefeitura, acredito também a Polícia Militar, vão cumprir com o seu dever de adverti-las. Não se aglomerem, a doença é grave e daí por diante. Agora, se alguma estiver sem máscara, surgiu a possibilidade de multá-las. Mas para os outros casos, não há nenhuma previsão legal. Porque se houvesse, estaríamos contrariando a Constituição Federal. Entendi. Doutor, muito obrigada pela resposta. Então, parte, então, do senso, né? De cada um, da consciência de cada um, então. Doutor, também tem uma pergunta aqui, Jéssica e doutor Sérgio Bastos, da Rosiane do Nelson Niero, sobre o transporte público. A população está preocupada, muita gente precisa, a gente sabe que diminuíram, né, o número de pessoas dentro do transporte, a gente sabe, mas ainda tem aqueles que precisam para trabalhar. Então a Rosiane faz a seguinte pergunta, tá? Um áudio. Senhor prefeito, eu queria saber quando que vai voltar o transporte urbano, porque tá sem previsão, né, e muita gente depende desse transporte para trabalhar. Dá uma posição aí pra gente. Então essa é a pergunta da Rosiane e do Nelson Niero sobre o transporte público, doutor. O transporte público também vive uma questão incidental grave decorrente da pandemia. Porque se ele estivesse em situação normal, a demanda seria normal também. Hoje a empresa que recebeu a permissão de explorar o serviço, ela não se sente interessada porque diminuiu muito o número de usuários. Com isso, as suas linhas se tornaram deficitárias. Ela comunicou à prefeitura que estava rompendo o contrato, formalmente ela estava rompendo o contrato, porque não tinha mais interesse econômico na atividade. A prefeitura, então, acabou vivendo um momento excepcional. Ela teria que fazer uma nova licitação, as licitações são muito demoradas, existem muitas questões a serem equacionadas. Tudo que o prefeito pode fazer, ele vai estar fazendo de forma emergencial. Prova disso foi até um decreto que ele baixou no dia de ontem, dizendo de que faça essa questão emergencial, excepcionalmente os distritos, a população dos distritos, elas seriam transportadas até por ônibus da frota municipal. Por quê? Há pessoas que trabalham em Mococa e residem em São Benedito, Garaí. Há pessoas que têm consultas médicas já firmadas e temporárias, que necessitam desse transporte. Tem pessoas que necessitam socorrer parentes que residem no distrito ou vice-versa. Então, é uma questão emergencial. Agora, a luta do prefeito é no sentido de que a permissionária que ganhou a licitação retorne ao trabalho, cumprindo o contrato que ela assinou com a prefeitura. Se isso for impossível, vamos tentar a nova licitação. E no período anormal, medidas excepcionais serão tomadas no interesse da população. Hoje, como disse, se priorizou o transporte dos distritos para o município de forma racionada ainda, porque são poucos horários. Agora, a prefeitura assumir todo o transporte urbano da cidade é uma missão impossível. Ela não tem frota nem pessoal. Não existe a possibilidade, porque já que existe um valor que é pago por mês a essa empresa, não existe a possibilidade de comprar ônibus e a própria prefeitura fazer esse serviço? Porque essa é uma dúvida que as pessoas colocaram nas redes sociais. Mas é um valor pequeno. Historicamente, isso já ocorreu. A prefeitura, de certa feita, ainda no governo de Padre Mostra, ela municipalizou o transporte. Sim. E acabou logo em seguida desistindo desta atividade. Agora, qual é o grande problema? Para que aconteça isso, a prefeitura teria que comprar ônibus, contratar pessoal. Duas situações: comprar ônibus, processos licitatórios demorados.
contratar pessoal, concursos públicos também demorados. Nós estamos em período eleitoral, os concursos públicos estão proibidos. Então, é quase uma solução impossível nesse campo. Eu acho de muita cautela o que o prefeito fez e está fazendo, de insistir em que a permissionária continue no trabalho. Só que os valores econômicos que eles estão sendo exigidos por ela são astronômicos. Para uma conta de R$20 mil, R$25 mil, que seria atinente aos idosos e aos deficientes físicos, a pretensão é se receber mais de R$100 mil. Então isso também não pode repercutir nas finanças do município. Emergência, situação de pandemia. Então, nesse momento, tudo que for adotado realmente tem que ser de forma emergencial. Mas a luta continua no sentido de que o transporte urbano volte o mais rápido possível. As empresas locais, com certeza, deveriam colaborar um pouco mais, penso eu. Poderiam oferecer para realizar esse trabalho. Mas para eles, no caso, na época, né, eles divulgaram que não compensava, né, esse serviço para eles. Na verdade, dava prejuízo. Então, por isso que essas empresas de Mococa, né, no caso, eles divulgaram e falaram isso, né? Você está confirmando as minhas palavras, no sentido que se tornou desinteressante. Qual o remédio para isso? Põe uma passagem a R$10, a grita da população será geral, e o serviço ficar inviável também. Sim. Certo? Então, situação bem complicada, é uma situação difícil e que, para ser resolvida mesmo, ela depende da boa vontade de todo mundo. Ter essa consciência que a pandemia vai acabar, os serviços vão ser necessários novamente, e eles têm que ser retomados, e quem ajudou no momento de crise, com certeza deve ser melhor visto no futuro, quando tudo voltar ao normal. A Patrícia mesmo, né, você disse agora que as empresas não acham que não compensa. Por quê? Elas querem cobrar uma passagem superior a R$3, a R$3,50, R$4, né? Então é por isso que a prefeitura ela priorizou a empresa que está atual, porque a empresa atual ela concordou em a passagem ser R$3, né? E outras empresas queriam passagem até de R$4, R$5. Então aí o que ficaria também difícil para a população. Ruim para a população. Então a prefeitura, como vocês, ela fica de mãos atadas. Sim. Muito obrigada pela resposta. Agora tem a pergunta aqui, a gente vai entrar agora no assunto da Operação Tapa Buracos. A gente sabe, e a gente tem noção porque eu, como a Jéssica, como o doutor, a gente anda pelas ruas de Mococa e a gente sabe que tem muitos buracos, não é de hoje. Tem buracos, tem lugares como o bairro Samambaia, que é um problema de anos e anos, né? De quase 10 anos lá, e nunca foi resolvido. Então, o Nelson, do Santa Maria, logo do bairro também, que é muito preocupante, tem muitos buracos lá, ele mandou um áudio pra gente. Bom dia, Pati, bom dia, prefeito. Queria uma informação. Na semana passada, a equipe de recapeamento deu início aos trabalhos ali na Avenida Eugênio Xavier. Lavaram os buracos por 2 vezes até, e os buracos até aumentaram, devido à tirada da terra, esse negócio. E foram para o início do recapeamento lá no fim da Avenida Eugênio Xavier. E pararam e foram embora para outro bairro na Vila Lambari. Poderia informar o que aconteceu? Obrigado. Necessidade muito grande, né, dos moradores lá do Santa Maria, muitos buracos mesmo, a situação lá está precária e já é de anos também. Então essa é a pergunta do Nelson, né, o que aconteceu? Que as máquinas, né, os funcionários estiveram lá, começaram, mas não terminaram o serviço, partiram para outro bairro. O que aconteceu, doutor? Veja bem, quando foi determinado o recapeamento das vias, decidiu-se um projeto. Primeiro, as grandes avenidas, as ruas de maior movimento. Depois, as vias secundárias. Esse trabalho é terceirizado. Não é com o maquinário da prefeitura, não é com o pessoal da prefeitura. Fica ligado ao serviço de terceiro. Serviço de terceiro que tiveram problemas com maquinários. Hoje, o serviço de mecânica e o serviço de peças, por força da pandemia, estão muito atrapalhados. Então, maquinários não foram recuperados a tempo. A prefeitura vai continuar com o mesmo espírito. Vamos terminar as avenidas e vamos para as vias secundárias. Mais especificamente, na Eugênio Xavier, aquela região, um trabalho que já foi iniciado vai ser terminado. Só não o foi por falta de equipamentos para que
as empresas que estão trabalhando pudessem, na verdade, determiná-los e dar fim ao problema. Como você bem disse, a questão das vias públicas de Mococa, os buracos, é uma questão de muitos e muitos anos, com duas formas de problemas que acabam criando. Primeiro, grande parte da cidade não tem galeria de águas pluviais. As águas acabam sendo escoadas pelo leito carroçável, que fica prejudicado. Segundo, nós temos um grande número de vias que tem um asfalto de muitos anos passados. A infiltração continua acontecendo. Os recapeamentos integrais são os trabalhos ideais, não os tapa-buracos apenas, que foram realizados dezenas de vezes. E os tapas-buracos acabam provocando danos sempre com mais rapidez. Então, qual que é o planejamento do prefeito? Na emergência, fazer o que está fazendo, mas depois se adotar medidas no sentido de que ruas sejam recapeadas de começo ao final, com mais economia, trabalho melhor e mais satisfação para a população. Então, vamos ter um pouco de paciência, é um período anormal, até mesmo, como eu disse, para ser atendida, a prefeitura está contratando, está pagando, mas quem está prestando o serviço tem dificuldades e não há como superá-las. É isso mesmo, né, Patrícia? Como o doutor Sérgio disse, e pela pergunta mesmo do Nelson, né, se eu não me engano, nós, né, a Operação Tapa Buraco começou pelo bairro Jardim Santa Maria, né, e aí precisou ser um pouco paralisada porque houve uma demanda, um pedido muito grande na Rua Goiás, que nós estávamos lá ontem, foi até publicado, né, na página, na prefeitura, que nós passamos ali na Rua Goiás, né, que nós recebemos depoimentos de muitos moradores ali, que há anos haviam buracos ali, atrapalhando muito, porque era uma rua de muito fluxo. Ali é movimentado. Ali é movimentado. E esquina, né, Patrícia? Sim. Ela é quase ali, pega ali 3 ruas. Ali estava oferecendo um risco, né, de acidente. Isso, porque então, era logo na viradinha, né, quando os carros... Não que em Mococa não há riscos em outros locais, que nós começamos a falar sobre isso, né, que há buracos na cidade toda, no Samambaia tá horrível, né, em muitos lugares. Eu já quebrei o meu carro e já bati, amassei a roda, né, ali no Santa Maria mesmo. Então, o dia que eu vi recapeando, eu falei, nossa, graças a Deus. Então, só que é o que a prefeitura pede, a compreensão, como o doutor Sérgio disse. Nós pedimos a compreensão porque o Mococa é grande e todos os bairros precisam, né? Muitas pessoas comentaram os comentários na publicação. E na Coab 2, e na Samambaia, e na rua fulano de tal, e na rua fulano de tal. Então, assim, ó, foi comprada massa asfáltica para a cidade toda. Então já tem essa massa asfáltica. Já tem, já foi comprada, está lá, só que assim, é o que o doutor Sérgio disse, nós não temos milhares de servidores, milhares de máquinas para fazer todos os bairros ao mesmo tempo. Então nós começamos um bairro, isso, e é como, né, o departamento vem sempre dizendo, eles estão fazendo um serviço de qualidade, então um serviço minucioso, eles passam, né, eu não entendia como funcionava e o Alexandre ontem estava me explicando um pouco. Eles limpam, passam como se fosse uma cola, depois eles colocam um cascalho, porque depende da fundura do buraco. Por isso, Nelson, foi lavar 2 vezes o buraco. Isso, mais, né? Realmente tem todo um trabalho, entendeu? Aí o caminhão vem com pista, com a massa, né? E vem com rolo, e foi exatamente esse rolo compactador que teve problema, que precisou passar pela manutenção. Ficou 3 semanas na oficina, né? Ali o departamento cobrando, mas aí infelizmente é o que nós estamos falando. Nós pedimos um pouco de paciência que o departamento vai fazer o tapa-buracos em todos os bairros. Ok. Então o celular tocando, é o nosso que está aqui na live. Olha só, pessoal, tem a pergunta agora, doutor, da Tatiane da Mocoquinha. Ela pergunta sobre a troca de assessores, né, as trocas que aconteceram nos últimos dias. Foi publicado nas redes sociais, muitas pessoas comentaram embaixo, é a dança da cadeira,
E se isso vem prejudicando, se isso prejudica a nossa prefeitura, essa troca de assessor, né? Porque um para um serviço, outro começa de outro jeito. E essa é a pergunta da Tatiane da Mocoquinha. Vou colocar o áudio dela pra gente. Bom dia, Pati. Bom dia, Band. Tudo bem com vocês? Aqui é a Tatiana da Mocoquinha. Eu gostaria de perguntar ao prefeito Elias o que ele diz sobre essas mudanças que ele andou fazendo durante essa semana. Eu acompanhei pelas redes sociais que ele mudou muitos cargos, tirou algumas pessoas, colocou outras pessoas. Eu acho, na minha opinião, que isso acaba prejudicando, porque tem pessoas que já estão fazendo certos trabalhos, né, que já vem desenvolvendo alguns projetos, daí ele tira para poder colocar pessoas novas. Gostaria de saber dele o motivo pelo qual ele mudou essas pessoas, né? E se ele acha que isso realmente vai valer a pena para a cidade, entendeu? Que na minha opinião, Mococa tá ficando uma cidade sem lei, uma cidade sem perspectiva, né? Na minha humilde opinião. Então eu gostaria de saber disso do prefeito, que ele respondesse para nós essa pergunta, tá bom? Um beijo a todo mundo e fiquem com Deus. Ok, essa é a pergunta da Tatiane da Mocoquinha, da Tatiana da Mocoquinha. Ela deu perguntando sobre a troca de assessores aí feita nos últimos dias, doutor. Tatiana, pense comigo. Veja bem, a administração municipal, ela é um todo. Existe um prefeito, existem os assessores e existe um plano de metas. As pessoas passam. As substituições ocorrem em todos os tipos de administração pública. Não acontece apenas em Mococa. Acontece em todos os municípios. Às vezes o funcionário que está no cargo não tem a devida adaptação a ele. Existem funcionários que deixam de se interessar pelas atividades que estão realizando. E existe também a questão política. Muitas vezes uma pessoa que está ocupando um cargo por questões políticas, ela pretende se afastar porque vai ser candidata a algum cargo, a vereador, vice-prefeito e daí por diante. Cabe ao prefeito então conduzir. Agora, quem toca realmente os departamentos, na sua essência, não são os diretores, são os funcionários. E pelo que a gente verifica, os funcionários não são modificados, continuam os mesmos. É evidente que nenhum plano de trabalho fica prejudicado com isso. O diretor assume, ele toma conhecimento das atividades do seu departamento e procura dar a elas o dinamismo que ele tem. É evidente que a direção é uma questão personalíssima. Existem diretores que agem de uma maneira, outros que agem de outra. Mas não que os trabalhos estruturais, os trabalhos na sua essência, eles sofram prejuízo. Porque o plano de ação de um prefeito, ele é acima de tudo isso. Ele já está estabelecido e o diretor está ali para cumprir metas. Ok, muito obrigada pela resposta. Doutor, agora nós temos mais uma pergunta aqui, a última, do Márcio, presidente do Conselho de Alimentação. O que acontece é que as famílias de Mococa, né, pais de alunos das escolas municipais do nosso município, estão esperando uma cesta básica que foi prometida a eles, né, no mês de abril, e aí depois surgiu a notícia de que só 500 pessoas estariam recebendo essa cesta básica, e as pessoas querem saber realmente se tem direito, se não tem, e o Márcio, ele fez uma observação aqui pra gente, enviou um áudio falando um pouquinho, ele disse que é lei todos os alunos da rede municipal receber essa cesta básica ou uma ajuda da prefeitura, no caso. Vou colocar o áudio dele pra gente ouvir. Então, Márcio, presidente do Conselho de Alimentação. Bom dia, senhor prefeito. Eu sou o Márcio, presidente do Conselho de Alimentação. Eu gostaria de saber do senhor por que a lei 13.987 do PNAE não está sendo cumprida em Mococa, pois a mesma, como deve ser do conhecimento do senhor, regulamenta a distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos oriundos do PNAE-FNDE. Porém, esses mesmos recursos são destinados à alimentação de todos os alunos
matriculados na rede municipal de ensino, e não apenas 500 famílias que serão atendidas. Nesta mesma lei, é claro que o CAI, como um conselho fiscalizador, deve fazer parte de toda e qualquer decisão que for tomada referente à merenda escolar. E, até agora, nós não fomos sequer notificados dessas ações tomadas pela Prefeitura. Gostaria que o senhor me esclarecesse. Ok, então essa é a pergunta do Márcio, presidente do Conselho de Alimentação, e de muitos pais que querem saber se vão ter ou não direito à cesta básica. Márcio, você bem sabe, até porque você já peticionou nesse sentido pelo Conselho, que a realidade não é bem esta. A norma determinava que os alunos que frequentassem as aulas tinham direito. As aulas estão suspensas, a alimentação foi suspensa também. O que a Prefeitura fez? Aqueles alimentos que se achavam em depósito, que poderiam ali perecer, poderiam ser perdidos, conforme a ampla divulgação, nós resolvemos, de comum acordo, com todos os segmentos, destinar aos alunos carentes. Definimos quem? A princípio, aqueles que recebem a Bolsa Família. A família, então, já está, a nível federal, identificada como carente. E também solicitamos às direções das escolas, que são conhecedoras, porque às vezes a pessoa não está cadastrada na Bolsa Família, mas está vivendo um problema sério, pai doente, desempregado, ou algum outro fato grave na família, pai preso, como acontece em muitos casos. Então, o que fizemos? Pedimos às diretorias que elaborassem listagem. Na primeira etapa, como foi amplamente divulgado, pegamos os materiais que se achavam em depósito no setor nosso de alimentação, distribuímos kit a kit. E passamos a aguardar o recebimento de alimentos que já haviam sido adquiridos, mediante processo licitatório. O que houve? A empresa vencedora se negou a entregar os alimentos, pedindo um realinhamento de preço. E um realinhamento de forma em preços absurdos, com o qual nós não podemos concordar. Encaminhamos a matéria à assessoria jurídica para que ela tomasse as providências quanto ao rompimento desse contrato. No paralelo, conseguimos, com outras verbas, a aquisição de arroz, feijão e outros implementos, inclusive leite em pó, que era um reclamo de muitas famílias, principalmente aquelas da zona rural. Também tinha um pessoal que estava clamando por ajuda, que era o pessoal da cooperativa que fornecia legumes para a merenda escolar. Esse pessoal estava sem ter destinação à produção que eles tinham. Então fizemos também com eles um acordo, fizemos uma compra e, a partir de hoje, inclusive, estamos entregando o segundo kit alimentação, que não envolve apenas arroz, feijão, macarrão, como aconteceu no primeiro kit. Esse vai acrescido de legumes, de frutas e também de leite em pó. Assim, acredito que a Prefeitura está cumprindo com o seu dever de alimentar. Por outro lado, a questão de que todas as famílias deveriam ser assistidas, houve uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que proibiu, naquela questão inclusive, o governo de São Paulo preconizou entregar R$ 55 para cada família. Mas a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi no sentido de que essa conduta não era a correta, não seria irregular. Então, em função disso, você bem me conhece e sabe que eu sou um fiel cumpridor de todas as legislações. E tudo aquilo que nós adotamos como medida, nós adotamos com base na lei e de forma a mais correta possível. É um momento difícil, é um momento de pandemia, nós estamos cumprindo com a nossa tarefa de socorrer, e não de criar situações que talvez impeçam a mais famílias a obtenção desses alimentos que são tão necessários. Houve, então, eu acho que uma confusão de informações, então, no início, onde foi prometido, né, a todas as famílias que elas receberiam a cesta básica. Foi isso que aconteceu. Veja bem, as primeiras notícias foram aquelas que advieram da televisão. E a primeira notícia também que veio a nível de Secretaria de São Paulo foi nesse sentido. Sim. Mas logo em seguida houve a modificação que nós informamos também, Sim. que o Tribunal de Justiça tinha impedido aquele comportamento. E nós, como falei, nós seguimos as orientações legais para o caso.
acredito que, agindo da maneira que estamos agindo, estamos socorrendo aqueles que realmente têm necessidade. E aqueles outros que, porventura, já disse e vou repetir, não foram atendidos, mas estão em situação difícil, que procurem o departamento, que nós vamos procurar equacionar a questão e socorrê-los também. Até porque os seus alunos têm vínculo com a rede municipal de ensino e a rede municipal de ensino não vai abandoná-los. Ok. Muito obrigada pelas respostas. Gostaria de agradecer, né, a participação de vocês dois aqui, Dr. Sérgio Bastos e da Jéssica também. E terça-feira nós estaremos de volta aí, né, com mais entrevista ao vivo para esclarecer as dúvidas da população mocoquense. Lembrando ao ouvinte, pode estar chegando agora, chegou agora há pouco aqui, né, na nossa live, por força da legislação eleitoral que proíbe a participação de eventuais candidatos às futuras eleições em programas de rádio, toda a mídia, a partir de agora, nossa emissora passará a entrevistar outros nomes responsáveis pelos serviços da Prefeitura Municipal. Então, o prefeito não estará mais aqui, né, por conta da legislação eleitoral. Muito obrigada pela participação, doutor Sérgio Bastos. Os agradecimentos são meus e o meu abraço a toda a população de Mococa. Muito obrigada, Jéssica, pela sua participação também. Eu que agradeço, Patrícia, agradeço a todos os ouvintes, né? E vocês podem continuar mandando perguntas, que toda terça-feira vai vir aqui comigo junto um assessor, né, de departamento para explicar aí a situação dos departamentos de Mococa. Ok, gente. Então nós continuamos aqui com o Manhã Show. Terça-feira estaremos de volta com mais entrevistas para vocês. Lembrando que a Rádio Band tem o objetivo, né, de ser a ponte aí entre a população e a Prefeitura Municipal de Mococa, para que todos fiquem por dentro de tudo que está acontecendo na nossa prefeitura. Muito obrigada aí pela participação de